aconteça bem legal. Quem não se permitir ser gravado, não quiser aparecer na gravação ou qualquer coisa assim, então eu peço que feche a sua câmera para que não apareça, ciente de que se abrir vai estar sendo gravado aqui. Mas se você puder ficar aqui, ser gravado e mostrar esse semblante bonito, vai ser maravilhoso, para que a gente possa se perceber como colegas de intenção, como pessoas que gostam de ler, que gostam de livros, que gostam de cuidar uns dos outros, que com a biblioterapia, às vezes é o ganha-pão, com a biblioterapia, às vezes é um autocuidado. Então, que a gente possa estar nessa jornada, nessa caminhada poderosa junto. Ao longo dessa nossa conversa, que a gente estima que vai ser em torno de 1h40, nós vamos seguir um roteirozinho só a critério de organização, para a gente tentar esclarecer o máximo que a gente pode, para que a gente possa oferecer de uma forma mais clara, mais objetiva, tudo aquilo que a gente vem preparando, porque foi uma surpresa para a gente também, a coisa assim. A ideia não é de hoje, faz muito tempo, mas quando a gente pôs a mão na massa, a coisa ficou com um vulto grande. Então, a Bárbara depois vai colocar uma pautazinha, e nós vamos, na medida do possível, vamos falando, e ao final a gente vai abrir para todas as perguntas. Vão colocando no chat também, mas eu sugiro que deixasse para mais adiante, anote aí num papelzinho, para que a gente possa até depois concentrar melhor e não deixar passar nada. Eu estou falando até mais por mim, pelas minhas limitações aqui, de querer olhar para vocês e querer olhar o que está escrito e tudo mais. Nessa abertura oficial, nós vamos falar das dúvidas que já chegaram, dos motivos que nos levaram a querer a fazer esse pró-associação de biblioterapia, por que brasileira, tem muitas das regionais que estão aqui, que tinham uma reunião hoje, então, nossa gratidão também por isso, por vir somar nessa hora, né? Porque a gente está na mesma canoa. E eu queria abrir com 2 histórias, mas eu não vou contar uma história gigante, não. Mas eu penso que todos vocês conhecem Mulheres que Correm como os Lobos, e tem lá um capítulo, que eu vou dizer com certeza e segurança que é o 5º capítulo, que é Mulher Esqueleto. Quando a gente trabalha isso, por N razões, não vai ser o que eu vou usar aqui, eu vou usar de uma forma metafórica, para dizer, e o professor Evandro me perdoe, quando eu me refiro a mulheres, eu estou falando do ser humano, mas essa mulher esqueleto, ela sofre, ela tem dores, ela fica no fundo do mar, esquecida, depois ela é pescada, a coisa é muito mais bonita do que eu estou contando agora, mas ela é pescada, ela é puxada por um pescador, que morre de medo daqueles ossos fazendo barulho atrás dele, mas ela depois é aconchegada na casa dele, e ele acolhe, e ela se alimenta da lágrima e do coração, enfim. Mas eu quero só essa parte do esqueleto. O que é o esqueleto? É uma estrutura. É uma estrutura que precisa de carne, que precisa de órgãos, que precisa ser construído, porque ele por si só não é nada. Então, eu queria que vocês e nós entendêssemos que somos esse esqueleto e que junto queremos criar essa carne, criar esse robusto, criar essa possibilidade de algo em comum, de algo em conjunto. E a outra história que já junto nessa, e eu espero que todos vocês conheçam Nasruddin, ou Pedro Malas Artes, ou enfim, os sábios sufis, enfim, que é a sopa de pedra, ou a sopa de botão de osso na Europa, ou tem N nomes. O que acontece com essa sopa, que ela é tão poderosa, e eu posso dizer que a minha mãe sempre fez em casa, então a sopa de osso, de pedra, ela existe. Na minha casa é de farinha e vai ovos inteiros, fica que nem um ovo pochê, é um fubá forte.
Mas o que acontecia com essa construção da história? Cada um, às vezes na sua pobreza ou até na sua fome, mas tinha um ingrediente ou outro e leva para o meio da província. E aquele caldeirão que foi emprestado, inclusive, e que tinha água e uma pedra, ou tinha um botão de osso, depende da versão que se conte, foi sendo preenchido com cenoura, batata, um pedacinho de carne, óleo, cebola, alho, e ele fumegante vira uma sopa que alimentou todos os outros. Então, eu entendo que a associação tem esse lado de que cada um com o seu ingrediente, com a sua possibilidade, com a sua riqueza, com a sua pobreza, com a sua beleza, com a sua feiura, tudo é bem-vindo, porque nós todos vamos nos alimentar de tudo isso. E essa é uma oportunidade maravilhosa de estar junto. Eu vou dar só um en passant do que vai ter na pauta, que a Bárbara vai colocar. Ah, sim, e uma coisa que eu quero falar, assim, o grupo não ficou fechado com o prazer de ficar fechado, ao contrário, vocês estão vendo que eu não paro de falar? Adoro conversar. Mas para que a gente pudesse ter uma organização com as informações que seriam prestadas. Então, hoje, depois da reunião, a ideia é que ele seja aberto para que mais pessoas possam conversar com mais elementos e, na medida do possível, a gente vai respondendo. E como cada passo vem depois do outro, os formulários também serviram para isso e ainda vão servir, para que a gente possa ter condições de não deixar passar nada sem resposta, porque nós não vamos ter todas as respostas, seria muito pretensioso da nossa parte, e por isso que precisamos de vocês para ajudar, inclusive, a responder, ou a criar respostas, ou a criar perguntas. As formas de comunicação, vocês viram que a gente está com problema de medo de cair no Google Meeting. Que dirá como é que a gente ia comunicar com um grupão? E aí veio o brasileiro. Gente, a gente tem gente de Tocantins, do Amazonas, da Amapá, gente de tudo que é lugar. Como é que a gente não ia colocar esse nome brasileiro se a ideia era juntar? Mas isso tudo vai ser conversado ao longo do tempo. Vocês viram que o meu pedaço era só abertura e eu estou indo longe, né? Eu só queria destacar mais uma coisa. Eu vou destacar mais para frente, que eu já vi que vai ter uma outra Andréia que eu vou poder vir falar. Então, aí eu venho e falo. Eu vou desligar aqui meu microfone e vou pedir que sigam aí acompanhando essa pauta. É bonito falar pauta? Acho que não, né? Essa é a poesia que nós vamos seguir refrão a refrão para tentar acolher o coração agora. Boa noite, meu nome é Irani, estou falando aqui do Distrito Federal, e nós aqui acreditamos nessa força aí do coletivo, que a Andrea já pontuou aí nas histórias. Nós temos um projeto que chama Biblioamigas DF, e o nosso sonho é espalhar aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, a biblioterapia. Então, a gente vem trabalhando nesse objetivo. E o sonho de ter uma associação, algum instituto, enfim, que nos una, eu acredito que é um sonho de todos nós. Esse sonho, ele depois vai ser feito um histórico desse sonho, acredito, pela Cidinha, mas para que a gente estivesse aqui hoje, nós passamos por alguns momentos para ter essa coragem de estar aqui. Em 2020, o ano passado, em julho de 2024, nós tivemos num evento em São Paulo, em Araraquara, um mergulho em biblioterapia, foi organizado pela professora Cidinha Pardini, e lá, por estarmos olho no olho, a questão do presencial, e foi muito emocionante porque a gente conheceu muitas pessoas que estavam
que já faziam parte da nossa vida, mas só nas telinhas, lá nós pudemos conversar um pouco sobre esse sonho, o sonho de ter uma associação. A partir do mergulho, nós pudemos estar mais próximas uma da outra, de todos que estavam ali presentes, e aí a gente marcou um encontro online, que a gente começou a se reunir em janeiro, para tentar conversar sobre o que é necessário para se ter uma associação, o que a gente poderia fazer, e a partir disso a gente fez algumas reuniões, nós conversamos com alguns profissionais que são importantes para esclarecimento, né, com um advogado, e ele nos deixou mais esclarecidas de que realmente era uma associação que a gente tinha o objetivo de criar. A partir, então, de janeiro, a gente começou a fazer algumas reuniões com esse intuito. Acabou que, de janeiro a julho, muita coisa aconteceu e a gente não deu maiores passos, mas o sonho estava ali sempre, e o grupo formado. E aí, a partir dos últimos acontecimentos, né, que nós tivemos vários, né, eu acredito que a biblioterapia desde 2020 deu um boom, e aí a gente presencia muito trabalho bacana, muita discussão importante, muita live que nos enriquece, graças a Deus, e aí nós percebemos que o momento era muito oportuno para a gente retomar as reuniões e concretizar esse sonho. Então, nós fizemos novamente algumas reuniões em julho com esse intuito. Eu queria só também pontuar que depois do mergulho, surgiu um convite, né, para que algumas pessoas escrevessem um livro, Práticas de Biblioterapia, o livro como instrumento de cuidado, e as Biblioamigas, né, que eu falei para vocês, que é o projeto que funciona aqui no Distrito Federal, que é composto por 3 mulheres aqui do DF, eu, Cristina e Bárbara. Nós já pensando, né, nesse boom da biblioterapia, de muita coisa acontecendo, a gente quis falar um pouco sobre esse panorama da biblioterapia no Brasil. E aí nós fizemos um formulário, fizemos uma pesquisa, tivemos 75 pessoas que contribuíram conosco, e uma das questões desse formulário que a gente perguntava era sobre esse sonho da biblioterapia, as razões para se ter da associação, o sonho da associação, e aí a gente percebeu, eu acredito que foi a única pergunta que teve 100%, né, o percentual foi, todas as pessoas tinham esse sonho e desejavam que realizasse isso. E eu acredito que isso é comum em qualquer grupo que se reúna, em qualquer movimento regional, em qualquer simpósio, enfim, é um sonho realmente coletivo. Então, nós começamos a nos reunir em julho, né, e tivemos a certeza de que agora seria o momento. E a partir dessas reuniões, como nós tivemos que fazer um grupo menor para conversar com o advogado, porque o advogado não ia conversar com um grupo maior, então a gente tem um grupo, teve esse grupo que conversamos com o advogado para poder buscar uma forma de concretizar esse sonho. Então, a gente começou a dar pequenos passos, e a gente se surpreendeu como o movimento cresceu tão rápido, né? Ele assim, em um fim de semana, a gente viu que a dimensão era muito grande, e a gente começou a traçar alguns critérios, algumas estratégias para poder a coisa funcionar, e a gente poder ouvir todo mundo, e a gente poder realizar mais do que a gente imaginava que tinha que realizar, né? Muito mais estratégias de comunicação. E aí, aqui nessa reunião, a gente vai tentar explicar um pouco de como que a gente está trabalhando,
né? Mas eu só quero deixar claro que o movimento Arvorecer, que a gente deu esse nome exatamente, né? Metaforicamente, eu acho que tem tudo a ver, né, com o nosso objetivo, mas o movimento Arvorecer, ele precisa da união de todos, né, do Brasil todo. E nós temos ciência disso, por isso que a gente está tentando divulgar tanto e ouvir todo mundo. Então, esse breve histórico, né, esse breve panorama aí essa contextualização do movimento, é só para que vocês entendam de onde surgiu essa movimentação. Então, nós temos aí um sonho coletivo, porque a gente acredita nessa força do coletivo, e no Distrito Federal, e o Distrito Federal é exemplo disso. Tá certo? Então, podem continuar aí com a pauta, acho que agora é a Cidinha. Antes da Cidinha falar, deixa eu só interromper e falar uma coisa, que essa contextualização da Irani, nós descobrimos os pequenos núcleos também, porque eu estava na reunião do Tucum, a Vera não está aqui, mas outras pessoas da biblioterapia estavam numa reunião do Tucum, da Casa 11. Então, quem puder assistir depois daquela live, para mim fez todo sentido, que às vezes um grupo pequeno de pessoas, mas ele tem o desejo e põe o movimento para acontecer, as coisas acontecem, as coisas se concretizam. E ali foi um chá de esperança para mim. Que então, em 2, 3 pessoas, seria possível criar o movimento para algo maior. Mas para criar o movimento, precisava de 2 ou 3 pessoas movimentarem alguma coisa para trazer para o todo. E esse todo fazer com que a coisa acontecesse realmente. Então, eu queria só agraciar com isso. Irani, desculpa a interrupção. Não, Cidinha? eu já tinha terminado, e muito bem lembrado, né, porque a gente precisa valorizar. E quando eu falei de movimento, de lives, de encontros, era para eu ter comentado sobre esse evento mesmo, que eu acho que ele jogou, assim, uma faísquinha, né, para a fogueira realmente tomar essa dimensão, porque é um evento, foi um encontro muito importante para a gente realmente entender que não precisa de tanto para começar, né? Não precisa de nada perfeito, é só dar o primeiro passo. Então, esse evento lá no Tucum foi muito importante. Como também a live do pessoal de Portugal, né? Da Associação de Biblioterapia de Portugal e vários outros encontros que foram sendo adubo para essas sementes germinarem, as ideias, né? Pode falar, Cidinha. Boa noite, com o coração transbordando de alegria, é lógico. Né? Para formalizar, nós tivemos que pensar em grupos. Eu vou falar um pouquinho só do Estatuto, mas antes de chegar lá, eu gostaria de falar um pouco do antes, né? De possibilidades que já existiram com o objetivo e sonho de criar uma associação. Lá em 2006, tem registros que tentou-se criar a Sociedade Brasileira de Biblioterapia. Essa Sociedade Brasileira de Biblioterapia, na época eu tomei conhecimento, fiz contato, passei e-mail, telefonei, não fui atendida, e-mails não foram respondidos, nada aconteceu. E hoje eu tenho levantamento, inclusive hoje novamente eu fiz o levantamento, ela não existiu, não tem o CNPJ, não tem nada ativo, porque a gente tem que saber se tem alguma coisa em andamento para a gente somar. E não tem, mas eles tinham também o mesmo objetivo, nosso, esse amor pela biblioterapia, formando por grupo multidisciplinar, sendo composto por educadores, autores, editores, psicólogos, médicos, psicanalistas, estudantes, contadores de histórias, pesquisadores, com o objetivo de disseminar a prática biblioterapêutica pelo Brasil. Bom, aquilo ficou reverberando em mim de tempo em tempo, bibliotecária, pesquisadora, estou sempre lá pesquisando, ver se alguma coisa aconteceu, e não recebi nenhum retorno, mas anos depois, lá em 2012, tomei conhecimento do projeto de lei
que é 4186, de um deputado do Sul, querendo implantar a biblioterapia nos hospitais públicos do SUS ou nas PICs, porém, os objetivos deles, eu acho que divergem dos nossos em vários pontos. Foi rejeitado, foi apresentado novamente, foi rejeitado, tem as justificativas porque foi rejeitado, e eu venho, nossa, mas o que se podia fazer para que algo realmente se concretizasse, né? E fui praticando a biblioterapia em todos os lugares que eu pude, e o pessoal aqui em Araraquara, me conhecendo, vendo eu para as praças, presídio, asilo, um lugar, outro pipoca em tudo quanto é lugar, desde 2002. Uma pessoa me ligou, uma vereadora, Cidinha, nós podemos fazer uma moção de apoio para você, para a biblioterapia, para essa prática entrar no SUS, ou fazer parte da PIX, ou assim, para mostrar que a gente te vê e que a gente gostaria que a biblioterapia ocupasse um lugar importante. Eu nem sabia direito que era isso, pedi para me explicar. Foi feito, a bancada toda assinou, foram votos favoráveis para que ela entrasse, então foi embora lá para o Congresso, não sei se teremos o retorno disso ou não, e ali ela justificava, né, os inúmeros benefícios da biblioterapia, com a sua abordagem humanizada no cuidado à saúde, oferecendo bem-estar físico, mental, social, e caminhando mais um pouco, recentemente tivemos o trabalho da Keitiane, né, que mapeou aí o Brasil todo para entender um pouco mais como está essa biblioterapia no Brasil, e se veio reforçar a necessidade, o interesse, o desejo de que ela realmente tenha um lugar para existir. E depois teve esse trabalho que a Irani acabou de falar, ela, Bárbara e Cristina fizeram, foi para esse livro, Práticas da Biblioterapia, que foi lançado em São Paulo em abril. Elas escrevem esse panorama da prática biblioterapêutica no Brasil. Também ficou um trabalho incrível, uma estatística maravilhosa, muito bem lapidada. Então, tudo isso para dizer que nada está parado, tudo vem se construindo, vem andando, vem ganhando forma. Só que eu penso que tudo tem um momento para existir, tem o melhor momento para existir. E para esse momento, há um preparo. E todos nós, né, Evandro, com tudo o que foi feito até agora, nós fomos preparando para que esse momento acontecesse. Então, pensamos, chegou a hora do Brasil abrir as portas para o poder transformador do livro. É hora de reconhecer e institucionalizar a biblioterapia. Aí foi onde nos reunimos e pensamos no estatuto e em outras comissões que serão faladas a seguir. No estatuto, nós levantamos o que se precisava, quais os documentos, e começamos a construção dele, falamos com o advogado, como foi dito, falamos com o escritório de contabilidade, falamos com o cartório, levantamos custos, prazos e todas as demais diretrizes. Estamos aí pensando e construindo a finalidade, objetivo, missão, visão, valores, direitos e deveres dos associados. Estamos em fase de construção. No meio do caminho, pode vir dores, que faz parte da vida de todo ser humano. Às vezes, uma palavra reverbera de forma diferente e não vem ao encontro do que a gente falava, mas vem ao encontro do que a pessoa sentiu, né, e expôs. Então, pode acontecer, nós estamos aqui para tratar de tudo da melhor forma possível, e eu quero pegar a fala antes de passar de volta para Andréa Nogueira, de Hannah Arendt, que toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história.
Cada uma de nós tem a sua dor. E nem sempre nós conseguimos falar dela, ou lidar com ela. Mas a biblioterapia é um lugar de acolhimento e pertencimento. E quando nos sentimos acolhidos e pertencentes, nós conseguimos falar dessa dor, desatar os nós da alma, com toda a sinceridade e clareza necessária para juntos nós construirmos todo documento necessário para fluir lindamente essa biblioterapia no Brasil todo. Obrigada, a palavra é sua, Andréa. Uau! Então, o que que acontece? Com esse desejo comum, sabendo que tem pessoas de diversos lugares, pequenos grupos que têm esse interesse, mas a gente desconhece todos, então a gente acaba indo para os grupos mais próximos. Então, as meninas de Brasília, esse pessoal do mergulho, ficou mais próximo, veio o Tucum, vamos conversar sobre, fizemos um pequeno grupo, e que tal se a gente lançar isso em nome... E como todo sonho, e aí diz Augusto Cury, que onde que estão seus sonhos? Que ele tem que estar lá no céu, lá no alto, lá nas nuvens. Não porque você está com a cabeça nas nuvens, porque você vai pôr tijolinho a tijolinho para chegar lá. Isso é mágico. Então, o que foi que aconteceu? Nesse pequeno grupo, vamos começar? Vamos. De que jeito? Vamos ver o que precisa. A Cidinha falou lá do estatuto. Estatuto precisa de CNPJ, precisa da ata, precisa documentar. Então, tem uma parte burocrática aí que a gente tem que ir atrás. Então, tem que pesquisar. Quem vai atrás disso? Quem pode fazer isso? Depois a gente se dá de frente que precisa de custos. Quanto que custa para uma ata, quanto custa do advogado, quanto custa desse, daquele outro. Então, você vai, parece que dá um passo e tem que voltar dois, porque as coisas... E como eu falei, no Tucum ela fala, eu queria um espaço para pôr meus livros, eu precisava de um aluguel de 1.200, eu pedi R$100 para 12 amigas. Uau, funcionou. O que veio então na cabeça? Vamos fazer uma organização que a gente pudesse pedir uma contribuição que fosse simbólica, que fosse R$10, para a gente juntar um valor para poder viabilizar concretamente na parte do direito, legalizar isso. Não é tão simples assim. Então, como é que eu vou pedir dinheiro para alguém? E se não der certo, aí como é que eu devolvo? Então, cada hora a gente vai patinando em alguma coisa. Começa até do nome, que é a Associação Brasileira de Biblioterapia. Aí já, não, é porque brasileira porque está de todo lugar. Então, o que a gente fez? E nós todas, desses pequenos grupos, somos voluntárias. Todo mundo é mãe, todo mundo trabalha, às vezes com 2 ou 3 empregos. Como é que a gente dá conta da demanda de responder todas as perguntas? Como é que eu vou me autorizar a responder uma coisa que eu penso assim, não, é melhor eu conversar com a Cidinha, mas a Cidinha está atendendo as coisas dela, não pode me responder na mesma hora. Então, eu já deixei uma pessoa esperando uma resposta minha, porque eu não estou segura para responder. Então, em razão disso e dessa velocidade que o grupo tomou, então a gente falou, vamos fechar um pouquinho esse grupo, para a gente poder receber as questões, para a gente poder se reunir, para poder abrir e buscar pessoas que possam nos ajudar do mesmo jeito que a gente, voluntariamente, para que as coisas possam acontecer. E nessa hora foi acontecendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A Andréa Castro tem um grupo grande de biblioterapeutas e que tem um monte de divulgação lá de trabalhos pagos, de poesias, de histórias. É um grupo muito saudável, muito aberto para tudo. Só que ela vai ter compromissos pessoais e profissionais, então que ela não poderia dar conta de fazer as programações lá. 2 meses. Opa, veio aqui como se já fôssemos associados, pediu essa troca, vamos dizer assim, de ajuda, de apoio. Então, já tem um grupo que ia cuidar da divulgação, da administração, isso e aquilo. Em contrapartida, o valor que fosse arrecadado, parte dele, não vou falar em percentuais agora, porque eu posso me enganar e falar bobagem, mas parte do que foi arrecadado, inclusive o professor Evandro está aqui, e já vamos divulgar, participem, eu já assisti, quero assistir de novo, porque é uma maravilha, ele falando de Pequeno Príncipe, e quem o conhece ao vivo e a cores vai ter certeza que ele é a encarnação do Pequeno Príncipe, ele é uma graça, ele é lindo, ele é assim, delicado, ele é maravilhoso, enfim.
E por causa disso, assistam, vamos estar junto nessa aula com ele, e parte desse cachê vai para a associação. Para quê? Para viabilizar uma série de coisas. Para que isso tudo aconteça, eu vou usar uma palavra que não acho outra poética, eu adoro a poesia, né? Mas a gente teve mais ou menos um organograma para que a gente pudesse dar cabo às muitas questões que foram se abrindo. Então, o que aconteceu? Formamos comissões, que foram pequenos grupos das pessoas que se prontificaram a ajudar a fazer as atividades. Uma é a comissão do estatuto, que inclusive eu estou nela como suplente da suplente da suplente. Por quê? Porque a minha formação primeira é o direito, mas eu fui para a biblioterapia porque eu odeio direito. Não, eu não odeio, eu amo, sustenta muita gente, os meus pais, a minha vida, os meus cursos na biblioterapia que eu fiz com todo mundo, da Cidinha, Cris Seixas, Carla Souza, Galena Morim, e todas as outras que fizerem curso de biblioterapia, eu vou dar jeito de fazer curso, porque quanto mais eu faço curso, mais coisa eu aprendo. E para ter certeza, será? Esse está falando a mesma coisa que esse? Não, esse falou diferente. E todo mundo chega na doutora Clarice Caldin, ou melhor, sai de lá. Então, o dia que a doutora Clarice abrir aqui para dar curso para nós, para fazer só uma live, a gente já está lá. Mas tudo isso para dizer, então essa comissão do estatuto, o que seria? Essa missão, essa visão, os valores, o que vai ser direito do associado, o que não é, o que precisa constar, qual o dispositivo legal que precisa estar lá, porque senão não vai ser aprovado, ou vai cair por terra, vai investir numa coisa que não pode ser exercitada, não pode, no direito literal a gente fala, não pode ser executada, então é uma fantasia. Então, é minucioso. A gente põe no Google, tem um esqueleto de N estatutos. Mas o que combina com a nossa cara? E outra, eu sou um ser humano muito ovinho, muito formiguinha. Pode combinar com a minha cara, mas não combina com outros 15 ou 20. Como é que eu vou conseguir trazer essa informação dos 15 ou 20 para saber se aquilo é funcional, não é viável ou não é? Eu, na minha inocência, eu queria, vamos pedir R$10 para cada um, de agosto a dezembro, a gente arrecada R$50 de cada um, a gente chega no patamar X e consegue, só que não é só isso. Se fosse só os R$10, 50 daqui para o final do ano, estava fácil, porque está cheio de gente querendo fazer a tal da doação. Mas não é só isso. A gente precisa escrever esse estatuto com a nossa cara. E está legalmente aprovado. Não é assim também, senão eu vou botar, já ouvi isso esse final de semana, senão vai ficar só poesia e não vai ter estatuto, coisa nenhuma. Eu falei, pois é, então, mas eu estou nessa comissão também, porque na hora da formação, não tinha outro voluntário para ir. E como é que 2 ou 3 pessoas vão ter que ficar lendo um monte de texto, tendo que cozinhar, lavar, passar, cuidar do profissional, pegar ônibus, metrô e tudo mais? Então, vamos lá, vamos ler junto, para a gente ter mais ideias. Foi criada a comissão dessa identidade virtual. Gente, eu não sei nem clicar no link azulzinho, que dirá, mas tem que ter Instagram, tem que ter e-mail, tem que ter visibilidade, tem que estar nos grupos, aí a gente entra numa situação extremamente delicada, no meu entender. Eu participo, como falei, fiz vários cursos, faço de outras áreas também, eu entro num monte de grupo, mas quem é que dá conta hoje em dia de acompanhar tudo que acontece no grupo? Não dá. Mas você também não pode sair divulgando no grupo de alguém tudo que você acha que é bonito e maravilhoso, porque você pode estar invadindo o espaço. E quando eu digo grupo de alguém, não com essa coisa material, é meu, é seu. Não, aquele que criou e é administrador do grupo, ele pôs um objetivo lá. Então, a gente tem que respeitar isso. Aí começa, pode divulgar nesse, pode divulgar no outro. Começamos a pedir as licenças. Olha, eu queria pôr que o Arvorecer é pró-associação, é em proveito de uma associação que vai acontecer. Aí já entenderam muita gente que já está a associação pronta, o estatuto já está fechado, as pessoas não querem ideia. Não, é tudo em prol para que aconteça. Tanto que eu, desde o começo nessa transparência, eu sugeri muito e faço aqui para vocês. Vamos dizer que a gente arrecada esse valor e por qualquer razão
cai por terra. Como é que a gente vai sair devolvendo para todo mundo? Uau, a gente vai pôr uma enquete e divide para 2 instituições de caridade. E pronto. E não foi por terra, foi um movimento humanitário, fraterno. Então, até nesses pontos de que se não der certo, a gente tem que pensar. E para isso a gente precisa de comissões. Administração do espaço virtual, que é o da Andrea, em razão disso, dela não poder, e porque a Andrea já tem o CNPJ dela, ela tem uma conta, porque também a gente ficou com isso. Olha a responsabilidade. Vamos dizer que eu falo, olha, começa a depositar R$10 na minha conta. Quem me conhece vai achar que eu sou honesta, que ok, mas eu mesmo posso me perder na minha conta corrente, misturar com o que é de quem, enfim, para que tenha transparência, uma conta zerada, uma conta com CNPJ, com uma comissão que vai cuidar da conta da Andrea. Olha a abertura dessa menina de disponibilizar uma conta que está zerada, que ela só recebia os benefícios lá da biblioterapia, para que a gente possa ter um aporte só. Então, quando for pedidas as contribuições, a gente tem uma conta para dizer, senão fica, é da Joana, é da Ciclana, não, é desta por causa disso, e depois, quando tiver esse apanhado, e quando a associação tiver o seu próprio CNPJ e a sua conta corrente, aí sim os aportes vão para lá. Até porque depois vamos ter associados. Mas como é que eu vou falar em associado se eu não tenho nem estatuto? Em razão disso, de novo, as comissões para que essa transparência financeira possa existir e possamos começar a arrecadar para que as coisas possam andar. Uma comunicação e uma comissão que eu acho linda, eu adoraria participar em período integral, mas não dou conta. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com voluntários para. E aí já faço até uma parte. Essas comissões também, para não ficar nada gigantesco, que a gente sentiu essa dificuldade a hora que abriu, gente, a gente tem que ter cautela e tem que ter clareza. Se eu tiver 15 pessoas para fazer a mesma coisa, não vai sair. Eu sinto muito em dizer isso para vocês. Mas se eu tiver apoiadores, ainda que seja com sugestão e crítica, a coisa vai fluir melhor. Então, colocamos assim, as comissões com 6 pessoas. Porque senão fica uma bagunça de gente que não consegue se reunir, não é todo mundo que consegue naquele dia, não é todo mundo que conseguiu ler. Então, até para você conseguir a aprovação de uma coisa super simples, que é um logotipo, não, como é que chama esse convitinho que manda lá, esse postzinho? Você retarda em 3, 4 dias para pôr um post que é colocar data e horário para essa reunião. Porque todo mundo, não, verde não combina, amarelo é mais legal, amarelo traz dinheiro, azul desanima, roxo é transcende. Cada um vai ter uma cor para o post e o post não sai. Então, essas comissões menores, para que pudesse organizar. E essa que eu queria participar, que é uma das últimas comissões aqui que colocamos, que é a do acolhimento. Por quê? Nós estamos trabalhando com pessoas diferentes, com interesse comum, mas que estão cheias de dúvidas, que estão inseguras ou querendo contribuir. O pessoal do Sul, que já tem até um escopo que nos partilhou para a gente poder ler, para a gente poder estar junto, para somar, sempre somar. O que acontece? Muita gente perguntando e vai ficar sem resposta. Como é que vai ficar sem resposta? Então, lá, a turma do digital, a comissão do digital, criou o formulário para que possa ficar documentado e organizado. Mas alguém tem que ler aquele formulário. A hora que o grupo for aberto aqui, quem vai ser essa comissão de acolhimento e de comunicação para que fale a mesma língua? Porque senão eu respondo e falo assim, pode, você quer trabalhar no estatuto? Vem para essa comissão. Mas eu não sou da comissão, não consultei a pessoal que já se reúne em tal data. Então, a gente precisa ter respostas para todo mundo, mas respostas claras e objetivas e com a clareza e a transparência de que nós não vamos conseguir agradar todos ao mesmo tempo. E nem seria esse o objetivo, na vida não é assim. Como a Cidinha acabou de falar. Mas a gente quer acolher todas as ideias, todas as possibilidades, para que a gente possa filtrar, para que a gente possa caminhar, e não, nem começou e já vai por terra, porque começou
as situações das críticas, mais críticas do que soma. E é esse o objetivo. Então, são as comissões que eu falei, que é a do Estatuto, da Identidade Digital, da Administração do Espaço Virtual da Andrea, da Comunicação e Acolhimento, e claro que é a comissão desse financeiro, que por agora está sendo a Andrea, que é a dona da conta, não tem nem como ser diferente, e não sei o nome da outra pessoa, mas tem mais 2 ou 3, para olha que situação. Cobrar da Andrea, efetivamente, o extrato, agora tem isso, mas entrou tanto do professor Evandro, que já está quase sem vaga, viu, gente? Deixa eu falar. Então, esse é por minha conta, porque eu quero que vocês saiam daqui e já se inscrevam na palestra do professor Evandro. Precisa ter essa organização, essa clareza, para que também uma pessoa não seja crucificada, porque pode ser falar, mas entrou dinheiro lá e ela não passou. Não, isso não vai acontecer. Mas também, eu vou fazer uma doação, eu estou ciente que é uma doação, e depois eu falo, mas eu dei lá R$50 por 5 meses e não recebi nenhum joinha. Então, a gente precisa saber o que a gente está oferecendo, de que forma a gente está oferecendo, e qual é o tamanho dos nossos braços. Eles não são grandes o suficientes para abraçar todo mundo. Mas sintam-se todos abraçados, para que o pouquinho de abraço que você receber, você estique seu braço e traga mais um. E traga ideias, e traga conteúdo, e traga um olhar afetuoso, que é o que a gente aprende na biblioterapia. Eu penso que em todos os cursos que eu falei para vocês, a fala principal é tocar esse outro com cuidado, com respeito, com admiração, ainda que ele divirja totalmente das suas ideias. É ele que te impulsiona a pensar de outra forma, ou não, arrumar argumentos e certezas para que eu quero continuar pensando assim, mas agora embasado em alguma coisa, que foi o que eu falei antes da gravação, que é a situação digital. Olha o chacoalhão, poxa, você sempre está falando que tem dificuldade, por que não vai atrás disso e melhora a clareza no digital? Uau! Parece que foi um tapão? Não, foi uma delicadeza de falar, acorda no mundo, para de falar que você não sabe fazer, vai aprender a fazer, e tudo bem. Mas a gente tem que ter esse carinho e esse cuidado de que nem sempre a gente consegue a clareza de falar, porque aqui na minha cabeça o texto está perfeito, mas a hora que sai na fala, ele sai gago, sai sem todas as palavras, ou ele sai com uma voz de agressividade e autoridade, ou ele sai com uma voz de não estou nem aí. Eu não sei como é que é recebido. Então, eu tenho que burilar o tempo todo e aceitar o que está chegando para mim. E é esses os nossos objetivos. E agora, eu queria passar para a Bárbara, porque já extrapolei meu tempo, desculpe. Imagina, André, eu agradeço. Então, primeiramente, boa noite a quem chegou depois e não pude cumprimentar. Então, vou falar para vocês um pouco sobre quais canais que nós temos até o momento, né, que já foram citados, mas de que forma eles podem ser aproveitados em prol da associação que ainda será criada. Então, vou compartilhar aqui na tela com vocês o Instagram. Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar um zoom. E o nosso Instagram, ele, no momento, se chama Pró-Associação Biblioterapia, justamente porque ainda é um movimento para formar a associação definitiva. Futuramente, esse nome será substituído pelo nome oficial da associação, mas somente quando for, de fato, constituído. Então, aqui a gente deixa mais ou menos, né, qual é o propósito, qual é o objetivo final, né, nesse movimento inicial. E aqui, vocês podem ver que ainda está bem no início. Nós colocamos esse post aqui com o logotipo do movimento, para que as pessoas possam compreender de forma mais resumida como que surgiu essa ideia. Depois, para quem ainda não viu, pode ir lá dar uma olhadinha. E aqui a ideia é justamente essa, no Instagram, a gente trazer uma certa visibilidade para esse movimento, para que nós consigamos cada vez mais pessoas, de fato, preocupadas com a biblioterapia aqui no Brasil, preocupadas em dar esse formato, em dar essa visibilidade, para que nós
dessa forma, possamos alcançar novos patamares, tanto na visibilidade profissional, quanto na questão do Pix, e outras áreas que a biblioterapia ainda pode ser reconhecida, né, de fato. Então, para além dessa questão da visibilidade, aqui vocês podem ver que nós temos, né, alguns eventos que estão sendo promovidos em prol desse movimento, né, aqui na sala nós temos algumas mediadoras, algumas parceiras que já estão agendadas para essa semana, como a Alessandra San, que amanhã vai realizar uma vivência, com esse tema das bibliovivências, quando a leitura toca a alma. Tem também uma vivência prevista pela Nani, a Elaine, ainda é um tema surpresa, mas está prevista para quarta-feira. E conforme vocês podem depois dar uma olhada com mais calma, tem outros eventos previstos. E tudo isso, gente, é justamente com esse objetivo de angariar recursos para esse início, né, que demanda muito, recursos, né, financeiros, de tempo, enfim, de conhecimento. E para quem ainda não tem o perfil da associação, não está seguindo o perfil da associação, eu vou deixar aqui no chat tanto o link do perfil no Instagram, quanto do grupo do WhatsApp e o formulário e o e-mail. Mas eu vou explicar com calma cada um. O grupo no WhatsApp, que se chama Grupo Alvorecer, né, Movimento Alvorecer da Biblioterapia, ele foi criado inicialmente para ter esse contato com pessoas interessadas na formação dessa associação. Mas, como a Andrea já citou aqui na nossa reunião, nós optamos por deixá-lo fechado temporariamente, para que pudéssemos receber as pessoas sem se tornar um grupo sem foco, né, que trouxesse mais peso ali na comunicação, porque de fato leveza e foco no objetivo inicial, que é o quê? Trazer informações sobre o andamento do processo de constituição da associação, sobre os eventos que são direcionados para arrecadar fundos, né, para a associação, para essa constituição, e outras questões relacionadas a todo esse movimento que seria uma forma, assim, um canal para a gente se comunicar de alguma forma com essas pessoas. Então, no momento ele está fechado, mas posteriormente nós vamos abri-lo para que as pessoas possam se manifestar por um período curto de 24 horas, mas para que vocês tenham essa chance também de manifestar suas opiniões, suas sugestões e o que mais for necessário. Para além do grupo no WhatsApp, nós também temos um formulário inicial que foi criado com o objetivo de coletar informações e também de ser esse canal mais neutro, né, até para as pessoas terem um pouco mais de calma na hora que forem propor sugestões, pensarem realmente, eu gostaria de contribuir de alguma forma com esse movimento inicial. De que forma que eu posso fazer isso? Então, aqui nós temos o link, já coloquei no chat, onde você pode deixar o seu nome, seu telefone, para que a gente possa entrar em contato, se for necessário, tentar mapear de onde você é, né, qual cidade, qual estado, e o principal, qual é a sua expectativa, qual é o seu interesse com essa Associação Brasileira de Biblioterapia que está sendo formada, de que forma você pode contribuir. Às vezes, a gente tem alguma ideia, ou pode se voluntariar, né, a participar das comissões que foram formadas até o momento, e as que estão por vir também, ou com alguma doação financeira, ou até mesmo oferecendo o seu trabalho, né, como mediador de biblioterapia, em prol da associação. E também temos aqui um outro campo, onde você pode selecionar, né, todos esses aqui são clicáveis, você pode deixar aqui, por escrito, alguma outra forma que você pretende contribuir, não existem só essas, né, nós aqui, sempre assim, pensamos o que é necessário para começar, mas se isso não se resume apenas no que está apresentado, às vezes existe alguma outra solução que nós não vislumbramos ainda, então, a gente quer sempre ouvir vocês, por isso que existe o Instagram, por isso que existe o grupo no WhatsApp, e agora o formulário. E aqui vocês podem escrever abertamente o que vocês esperam, né,
Quais são suas ideias, suas sugestões, críticas também, são sempre bem-vindas, né? Desde que a gente sempre mantenha o respeito pelo trabalho um do outro, porque, como já foi dito, estamos aqui de forma voluntária, a gente não está recebendo para nada, não estamos não recebendo nada para fazer esse trabalho. Então, assim, vamos ter um pouco também de bom senso, né, quando a gente for procurar se manifestar. Então, pessoal, com relação à comunicação, é isso que a gente tem até o momento. E também temos o e-mail que foi criado exclusivamente para esse momento, né, de começo, que está aqui no chat, já coloquei o link. Quem quiser, quem preferir, eu prefiro enviar um e-mail explicando melhor qual é a minha ideia, ou de que forma eu posso participar ou contribuir, você pode ficar à vontade, você pode escolher enviar o e-mail para o Associação de Biblioterapia, sem o associação, sem o cedilha e sem o tio, @gmail.com, tá certo? E no próprio Instagram também vocês podem enviar uma mensagem por lá, vocês podem fazer comentários nas postagens. Então, assim, procuramos apresentar diferentes formas, diferentes canais de contato, né, de comunicação, para que a gente possa se escutar, a gente possa saber que alguém lá do sul ou que alguém lá do norte tem uma ideia parecida ou tem uma ideia diferente que pode ser revolucionária aqui para esse momento, né, para esse processo. Então, assim, gostaríamos de ouvir a todos, mas a gente precisa também organizar um pouco esses contatos para que, né, todos possam, de fato, ser recebidos. E, assim, fiquei muito feliz de ver que no formulário já temos 17 respostas, 17 pessoas que se debruçaram ali um pouquinho, né, tiraram um pouco do seu tempo para contribuir, seja com ideias, com sugestões, com críticas. E, novamente, somos poucas, ainda assim, tentando organizar as coisas, então pode ser que a gente demore um pouco para responder, mas estamos aí com a melhor das intenções para poder acolher e abraçar todas essas ideias, né, em torno de um movimento completamente novo, de algo que há muito tempo precisava ser feito, mas ainda não havia chegado o momento, né? Então, é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no chat. E agora eu vou passar a palavra para a Cristina, que vai debruçar Bárbara, a questão. antes da Cristina falar, eu queria só comentar algo em relação à comunicação, que nós já recebemos, né, sugestões a respeito disso, e a gente já conversou também para implementar, em relação a grupos. Como a gente falou aqui de grupos regionais, ou às vezes estaduais, ou grupos por assunto, trabalhamos a biblioterapia em centros de saúde, enfim, qualquer grupo que tenha interesse em contribuir conosco, que queira nos ajudar nesse processo de construção do movimento, pode juntar e preencher um formulário, ou ainda tentar, a gente pode tentar agendar, né, uma reunião para que a gente possa discutir algum assunto num grupo menor, que não seja do Arvorecer, vamos falar com tal grupo, para que a gente possa também ouvir esse grupo, porque eu tenho certeza que tem muitas ideias aí em grupos que já têm um trabalho e podem contribuir também para o movimento. Então, nós recebemos essa proposta, essa sugestão, e já conversamos e estamos abertos, de repente, para fazer essas reuniões setoriais, regionais, não sei como vai chamar. Isso, bem lembrado, Irani. Obrigada. Bom, Cristina. Obrigada, Bárbara. Boa noite a todos. Essas meninas são maravilhosas, falam tudo, não deixa nada para a gente falar, né? Então, eu só estou aqui na função de reforço. E a coisa que eu quero mais reforçar é que toda voz deve ser escutada. Por quê? Até porque não poderia ser diferente. Nós somos da biblioterapia, um grupo diferente, no meu sentido, de pessoas sensíveis, né?
e que na biblioterapia sabemos que o poder, né, da literatura, mas sabemos o quanto é importante a escuta. Então, gente, vamos nos manifestar através de formulários e, na medida do possível, vamos sentindo necessidade, o grupo que está fazendo o estatuto, a minuta do estatuto, sentindo necessidade, ele com certeza fará mais outro formulário. Então, só queria fechar essa parte, que vamos contribuir com as nossas ideias, porque é muito importante para o sucesso de uma associação e de qualquer coisa, né? A escuta é importante, né? É a contribuição. E outra coisa também que eu queria só fechar, né, com essa questão da doação, que a Andrea já bem falou, dos R$ 10, que vai ser, posteriormente, a gente vai colocar o número, a chave do Pix da Andrea, né, e vocês vão ter essa oportunidade de contribuir, né, e reforçar, né, para participar dessas vivências que nós estamos promovendo, né? Em segunda-feira, amanhã já tem a da Alessandra, já na quarta a da Nani e do professor Evandro, dia 11, né? Mas a vivência do professor Evandro já está fechada, R$ 60. E já as outras vivências, a vivência não, dele é Masterclass, né? R$ 60, desculpa. E as outras que são vivências, nós fizemos um preço, um valor de contribuição, que é uma contribuição social de R$ 40, uma contribuição próspera de 50 e uma contribuição abundante que é de 60. Mas isso tudo vai estar no Fly, explicando essa situação. E o que eu queria, só finalizando mesmo, só o que faltou, claro que nós estamos precisando de força de trabalho em várias comissões, né? Mas aqui nós estamos precisando mesmo é fechar a agenda, a segunda quinzena de agosto e a agenda toda de setembro com as mediações. Nós vamos colocar as datas, certo? E aí quem quiser fazer, né, mediar um encontro desse, fique à vontade, é só nos procurar, a Alessandra San, que está coordenando essa comissão, né, comissão que trata de fechar a agenda. Então, só ficou para mim, eu acho que foi tudo dito, e só agradecimentos, porque nós ainda estamos já com esse tempo todo de reunião e estamos com 42 pessoas aqui nos ouvindo. E eu passo a palavra para a Maria Eliane, tá bom? Eu quero só reforçar aqui um pedido também. Olha só, nós falamos aqui dos R$ 10 como forma de apoio a esse momento, né, de construção. É uma doação, então, a gente colocou como esse valor simbólico, mas, né, a pessoa fica a critério de quem estiver doando. E tem os recursos dessas atividades que serão desenvolvidas, como a Masterclass e as vivências, mas também eu queria colocar aqui que, assim como as comissões a gente foi formando de acordo com a necessidade que nós sentimos, essas foram as ideias iniciais que nós tivemos para angariar fundos, mas quem tiver alguma outra ideia, alguma outra opção para que a gente consiga os recursos necessários para que a associação, né, seja formalizada, a gente também está, né, aberta a sugestões. E o mediador, a gente
fez um percentual com base na prática que já vinha acontecendo no grupo, né, que parte é do mediador, parte é da associação, mas nada impede que uma pessoa também ceda, faça um evento todo em prol da associação, né? Lógico que aí vai depender da fase que a pessoa está, porque se a pessoa puder ceder o valor arrecadado. E aquelas pessoas, né, que tiverem alguma forma de nos ajudar, como já ficou bem claro em todas as falas, nós estamos abertos para ouvir e precisamos desse apoio, porque eu falo para vocês, é um sonho, é um desejo, mas tem muito trabalho e que precisa de mãos para realizar. Então, seja nas comissões, seja de suplente, como o André colocou, suplente do suplente, enfim, se você tiver alguma forma de ajudar e você também estiver sonhando, né, com a realização dessa associação, a gente conta com qualquer tipo de apoio. Isso, perfeito, Irani. Bom, então agora que nós terminamos a nossa apresentação, nós vamos abrir espaço para tirar dúvidas, e a gente só pede para que quem quiser se manifestar, que levante a mãozinha aqui no recurso do Google Meet, para a gente poder seguindo a sequência, tá bom? Então, Antônio, por favor, pode abrir seu microfone. Oi, meninas, boa noite. Vocês sabem que esses movimentos é muito importante para que a biblioterapia tenha se torne mais concreta, né? Eu saí nos grupos pedindo ajuda um monte de gente. Consegui algumas pessoas para seguir e não desistir, vou continuar ainda. Então, o que eu posso doar agora nesse momento, eu estou muito sobrecarregada com muita coisa, mas eu posso doar uma mediação finalzinho de setembro. Pode colocar meu nome aí, tá, Alessandra? Finalzinho de setembro eu faço uma doação. Mais para frente, conforme for, que eu estou em vários processos, e estou querendo sair desses processos para puxar outros processos, vou usar essa palavra, que a gente não para numa coisa só, a gente quer fazer muitas coisas, e é incrível, né? Aí se der tempo, eu me organizar, eu ofereço uma oficina de poesia. Pode ser de algravia ou pode ser mesmo poesia. Lá para o finalzinho, tá? Essa não está 100% certa. A gente vai conversando. Mas a mediação, sim. Pode colocar meu nome no finalzinho de setembro. Obrigada, Antônia. Helena, por favor. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer da minha felicidade de estar nessa sala com a professora Clarice Caldin. Estou profundamente emocionada. Obrigada. Porque eu te levo em todas as minhas vivências, em todos os lugares que eu vou falar de biblioterapia. A Clarice Caldin está comigo, então estou muito, muito feliz mesmo. Primeira coisa. Segunda situação, que a Andréia comentou, né, o sentimento, todo esse histórico que a Andréia Nogueira trouxe, aconteceu de certa forma, assim, aqui regional, na região sul, comigo, com a Gabi e com a Nina. A nossa movimentação iniciou no final do ano passado, em que a gente se sentia, assim, cada uma num cantinho do sul, e a gente sabendo que a gente estava fazendo coisas, né, que, puxa, a gente se sente muito sozinha, muito isolada. Então, não é como São Paulo, Rio de Janeiro, que parece que está tudo acontecendo, todo mundo está participando, todo mundo. Aqui não, é que a gente sozinha, eu, né, pelo menos, me sinto assim, completamente alone. Então, isso me motivou que num dia de dezembro, eu chamei a Gabi e a Nina, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa para a gente fortalecer isso aqui no Sul. Então, nós começamos, então, os encontros. O primeiro encontro lá em abril, o segundo encontro foi em junho, e aí hoje, né, seríamos nosso terceiro encontro,
e que ele teve uma alavanca, porque no primeiro nós éramos em 5, no segundo nós estávamos em 9, e no de hoje nós já estávamos com 12 inscrições. Então, a gente vai sentindo que a coisa vai crescendo também, mesmo que numa micro, né? Nós estamos numa situação micro, mas, enfim, era esse relato que eu queria trazer, que, assim, eu estou muito, muito feliz por essa construção, essa associação está surgindo, e contem sempre com o meu apoio. Obrigada pelo espaço. Obrigada. Muito obrigada, Helena. Mais alguém gostaria de se manifestar aqui? Oi, Andréia, pode abrir seu microfone. Boa noite para todos. É uma alegria mesmo ter a professora Clarice. Hoje mesmo estava falando, ai, que bom se a professora Clarice pudesse juntar a nós. Então, que alegria mesmo, professora, ter a professora aqui com a gente. E também colocar, né, que essa comissão aí da parte financeira, que acabou ficando comigo, por eu já ter o CNPJ, que estava lá já disponível, né, para as parceiras de biblioterapia, estou só eu e a Ilma Rosa, por enquanto. Então, se quiserem mais 3 ou 4 pessoas se juntarem a nós, principalmente quem entende de Excel, porque eu e a Ilma hoje já estava conversando como que faz a fórmula para calcular as porcentagens. Então, seria bom quem entendesse bem de Excel entrar em contato aí, se disponibilizar para nos ajudar. E me coloco à disposição sempre em ajudar. Como eu coloquei ali, se todos dermos as mãos, a gente consegue o abraço coletivo, né? Nós sozinhas não conseguimos abraçar a todos, mas se todos com as mãos dadas, aí vai se tornar esse abraço coletivo, essa união, e eu acho que a biblioterapia merece ter esse espaço, né? Tanto tempo a professora aí à frente, Clarice sendo nossa grande referência, depois vem Cidinha e todas as pessoas que contribuíram aí para a nossa formação, né? A Carla, a Cris, enfim, só o Galeno que eu não tive contato com ele, mas todos os outros cursos, como a Andréia falou, eu fiz, o Galeno que eu acabei não tendo contato com o curso dele, mas é sempre muito bom, assim, ver a potência que a biblioterapia tem, né? Porque, assim, só de olhar aqui, né? Quantas pessoas participando, quantas pessoas interessadas, quantas pessoas querendo ajudar e fazendo parte e lutando para divulgar a biblioterapia, é muito lindo de ver. Então, estou muito feliz com tudo isso e sempre à disposição para que eu puder ajudar. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento memorável, né? Porque se reunir todas essas pessoas num único interesse, acho que é muito lindo de se ver, e estamos aqui abertos à escuta, que na nossa formação é de escuta amorosa, né? Que a gente possa colocar essa escuta amorosa, esse acolhimento, né? Essa afetividade que a biblioterapia nos ensina e que a gente vem trazendo aí todo esse tempo. Obrigada, gente. Andréia, uma coisa também que eu lembrei com a sua fala em relação à divulgação, né? Porque nós temos mais de 100 pessoas no Grupo Arvorecer, e esses eventos que estarão sendo realizados em prol da associação, se cada um conseguir divulgar no seu Instagram, nas suas redes, né? Isso vai ajudar bastante. E também 100 pessoas, se cada um conseguir doar R$ 10, a gente já vai ter aí R$ 1.000 por mês. Então, esse sonho, como bem diz a Cristina, que é especialista em finanças, eu sempre falo isso, parte contábil, o dinheiro não é o mais importante, né? O dinheiro a gente vai conseguir, não é que ele não é o mais importante, mas assim, ele não é o maior obstáculo. Eu acredito que se a gente se unir, rapidinho a gente vai conseguir os recursos necessários, e depois da associação constituída, a gente precisa estar mais unido para que a associação tenha força de realizar aquilo que a gente deseja.
Com certeza, Irani. Andréia, por favor. Nogueira. Eu acho também importante, eu ver aqui a Helena, então que prazer, Helena, porque eu recebi o material, li, e quero então deixar aqui público essa pequenez que eles estão falando, que ela está se sentindo sozinha, isso aqui, eles se juntaram, nos entregaram um esqueleto perfeito de tudo que já fizeram, do que desejam, e agora colocou aqui as oficinas e os workshops, que sem dúvida, a ideia é fazer isso, esses 2 meses usando já lá o espaço que existe da Andréia e a dinâmica que ela já faz, mas como pró-associação, também oferecer essas oficinas, esses workshops, que possa reverter valores. E lá no futuro, como associados, e já pensando que isso já se consumou e já se concretizou, vai ter essa divulgação interna. Eu faço parte da arte terapia e sou associada da Associação de Arte Terapia. E lá você tem um espaço aberto como associado para você fazer divulgação dos seus trabalhos também. E entre os associados, os benefícios, um dos benefícios são os descontos, são as possibilidades de fechar até combos, e inclusive até atendimentos. Você tem desconto, você quer ser atendido por um arte-terapeuta, um colega seu, uma supervisão. Eu acho fundamental a gente trazer isso também na associação, uma supervisão do biblioterapeuta, porque a gente também precisa de cuidado. A gente cuida, e tem situações que a gente vive que são... Então, a gente precisa desse cuidado, e nada mais saboroso, nada mais acolhedor do que ser atendido por um biblioterapeuta, mais experiente, com mais tempo de jornadas, com mais livros lidos, né? Ele vai, te acolhe e te... Então, se torna uma supervisão também. Então, lá no futuro, numa associação, isso tudo também acho que é muito importante de colocar. E levantei a mão aqui, não era só para falar um monte de coisa, e que a minha pergunta é outra, a minha pergunta não. Quando esse pequeno grupo começou, o que pensamos? Em logo, que precisamos ter, em nome, que virou N discussões, nada ainda, como disse lá atrás como esqueleto, nada está concretizado e engessado, mas a gente precisa ter um rumo, um foco, uma organização e uma estratégia para alcançar. Então, às vezes, só criticar, esse nome é horrível, isso e aquilo, não vai fazer a gente alavancar. Mas trazer nos formulários um nome, por quê, quando, de que jeito, no que você pensou. Quando a gente pensa em ABC, quando falamos lá, pensamos nesse ABC de começo, nesse ABC de, sabe, cartilha? A gente falou de coisa antiga, a doutora Clarice, a gente lembra do Caminho Suave? Quem é que lembra do Caminho Suave? Da cópia comprida? Quem fez cópia comprida, que começava com ABC? Então, tudo teve uma justificativa com as ofertas que vieram. Por que se falou em brasileira? Por causa de tem pessoas de todos os lugares. Por que se falou em cultura? Porque a cultura de paz é fundamental. Aquele que cuida de si e cuida do outro, ele está cuidando do planeta, ele está cuidando do meio ambiente, ele está cuidando do coletivo. Isso é fundamental. Uma pessoa estressada, angustiada, ela vai e bate no mundo, porque ela está ferida. Mas uma pessoa acolhida, ela vai e acolhe o mundo. Então, são questões que pensamos, então, assim, tudo que está ao nosso alcance, de sair pensando, prevendo e tentando sanar, está acontecendo. Mas, de novo, precisamos de ajuda, porque somos poucas para esgotar todas as possibilidades e todos os desafios que já existem e que ainda vão existir. E cuidado com o ser, que é a coisa mais rica, mais poderosa do que o ser humano, que a Irani falou agora. O dinheiro é fundamental para isso, para aquilo, mas ele não é aquilo que vai ser o mote de acontece ou não acontece. Então, vamos priorizar o ser humano, essas pessoas que estão aqui e as que não puderam estar e vão ouvir a gravação,
para que a gente possa se unir com este amor, com este exemplo, para que não fique contraditório. Eu sou uma biblioterapeuta doce aqui, mas quando eu quero me associar, eu quero atacar a minha colega porque diverge do nome ou diverge de uma conduta. Então, é importante agora a gente praticar a biblioterapia com os nossos livros maiores abertos, que são os nossos corações. Eu penso que a gente é repleto de livro, e eu espero que vocês façam esse percurso comigo de imaginação. Quando a gente abre os olhos, é como se a gente abrisse um livro. Só que um livro que olha e não que é visto. Quando a gente abre a boca, a gente abre outro livro, um livro que tem som, que às vezes o autor senta de um lado ou de outro e conta uma história. Quando a gente abre os braços, a gente abre as páginas mais calorosas que tem. E quando fecha, que nem o Ziraldo na borboleta, a gente fecha aquele leitor junto com a gente. Então é esse o objetivo de abrir todos os nossos livros agora, das formas mais poderosas que a gente tem, de oferecer o nosso ser humano, a nossa escuta ativa, a nossa escuta amorosa, a nossa contribuição financeira se couber, a nossa contribuição de trabalho, a nossa contribuição de ideias. Esse workshop aqui, eu estou lá inscrita e lá não estou como suplente, se tiver vaga eu vou ter que entrar em contato com a Alessandra, para setembro também, estou que nem a Antônia, estou com 1000 atividades, mas para lá. Cheguei a pensar e falei para a Cris, que é da Finanças, de, como eu vou dar uma oficina agora em agosto, de fazer como chama aquilo? Uma rifa. Mas está muito em cima. Como é que você oferece uma coisa que está muito em cima, que pode ter uma outra conotação? Então, tudo isso a gente pensa, não, então não é hora agora. Então, a gente recua. Porque a gente tem que pensar o tempo todo de como está sendo visto também. Para não bater de frente com uma situação que tem tudo para ser boa, e por causa de um mal entendido, deixar de acontecer. Então, eu queria reforçar essa importância das ideias, com todos os canais que a Bárbara falou, e com a possibilidade de todas as respostas. Silvana, vou ficar quietinha. Pode falar. Muito bom ouvir você, Andréia, muito bom ver aqui pessoas, né, que a gente às vezes acompanha aí online também, e é o meu primeiro contato aqui com essa discussão, então eu estou meio cheia de dedo para falar, mas ouvindo, né, e supondo que as coisas estão aí muito em discussão, e o objetivo é encontrar um lugar de entendimento, né, de construção de algo que tem uma certa unidade. Estou percebendo isso, né, tem essa sensação nas falas de vocês. E fiquei pensando que talvez uma boa iniciativa, que eu coloco como uma sugestão para ser discutido para quem mais tá aí mais com a mão na massa, né, quem sabe fazer um encontro online, como já foi feito aí presencialmente em algum lugar, acho que em São Paulo, né? Fazer um encontro online de um dia em que algumas pessoas que estão aqui, que são mais experientes no contexto da biblioterapia, pudessem ter participações, convivências, com momentos até teóricos, quem sabe, para a gente ir unificando um pouquinho o pensamento, né? Assim, acho que e talvez as inscrições nossas nesse workshop, nesse encontro que fosse revertido também para a associação, né? Então, assim, eu acho que a gente ir não unificando, que eu não gosto muito dessa palavra, mas criando uma certa unidade no discurso, né? Do que é uma associação, do que é biblioterapia, né? Do que é o nosso trabalho, da importância disso no Brasil de hoje, né? Do que é uma associação, do que é a gente estar envolvido. Acho que são formas da gente, talvez, construir links no nosso pensamento para ir diluindo as nossas diferenças, né? Criando mais espaços comuns. Nós vamos sempre ter diferenças, né? E que bom que é assim.
mas poder talvez diluir essas diferenças e criar espaços de maior conexão, maior unidade. Não sei, eu deixo aqui essa sugestão como uma possibilidade de se pensar um evento mais longo, online mesmo, que possibilite a participação de todo mundo, que as nossas inscrições talvez possam ser revertidas também em prol da associação. Deixo aqui minha sugestão. Eu não levantei a mão porque fui mais rápida no microfone. Adorei a sugestão. E se me permite, não precisa dizer nem sim ou não, porque eu posso causar algum constrangimento. Mas você já podia oferecer para a Alessandra uma data que você teria e que você pudesse oferecer esse encontro. Independente de estar no período aqui que a gente está falando dessa específico de estar usando o da Andrea, né, como divulgação, já pensamos e depois de setembro, né, ou em setembro, em outubro, em novembro, então seriam muito bem-vindas todas essas ofertas, e muito importante desse conteúdo, disso tudo. Eu queria dizer uma outra coisa aqui, que eu não sei se alguém vai dizer, sobre a próxima data. No formulário eu já me candidatei para pós-outubro. Ah, que maravilha! E já pôs temas, possibilidades de temas? Não, ainda não, porque eu estou aqui, cheguei hoje, é o primeiro momento que eu estou... Mas eu já adorei a pesquisa sobre associação, porque eu acho importante a gente entender o conceito do que é, para a gente poder falar sobre. Uhum. E teríamos até 2 ou 3 para essa fala, fazer uma mesa de conversa. Eu não sei se vão falar, então eu vou me adiantar. Nós vamos ter um outro encontro como esse, e a ideia é que a gente possa ter um encontro mensal em outra data que não seja segunda-feira, para que não... porque, assim, às vezes a pessoa toda segunda está comprometida, aí ela fala, eu sempre vou ter que ver a gravação. Também acolhemos isso de sugestões, então vai ter um outro encontro, que eu não vou saber dizer a data, mas aí a Bárbara vai ajudar, que vai ser divulgado também, para que até que a coisa se concretize mais, tenha pernas mais sólidas, a gente continue com esses encontros constantes aí. Eu sei que um monte de gente levantou a mão, eu vou pedir para a Bárbara ajudar, qual é a ordem aí. Muito obrigada, viu, Silvana? Antônia, por favor, e depois Cidinha. Então, eu não sei se o que eu vou falar está de encontro com o que a Silvana quis dizer. Mas, assim, um dia eu conversando com a Cristina, eu vou falar isso porque eu participei de uma associação, eu sou psicopedagoga, participei por 5 anos. E quando eu morava em Fortaleza, a gente tinha uma atividade o dia todo de formação, a gente pagava, além de ser associado, a gente pagava a metade, e quem não era associado pagava o valor integral. Nossa, a gente saía renovada. E 2 vezes no ano, a gente tinha ali uma saída, tipo mergulho da Cidinha, que eu ainda não tive prazer de participar. E a gente voltava renovada. A gente vinha, assim, parecia passarinho voando dentro da van. De tão renovada que a gente estava daquele encontro, que a gente se dividia em grupos para debater sobre temas, a gente participava de oficina, tinha também a dança circular, que uma das colegas que faz parte da associação, ela fez biodança, e, nossa, era maravilhoso, maravilhoso. Sinto muita falta disso. E aí, eu conversando com a Cristina um dia, a gente conversando, eu falando para ela da Associação de Psicopedagogia, dessa minha experiência, porque aqui no Brasil, assim, uma das associações mais movimentadas, que tem muitos movimentos, eu já ouvi elogios sobre ela em outros eventos, a de Fortaleza. Claro que tem outras que são bem potentes, mas lá é bem potente mesmo, assim, com os movimentos, não é muito parado. É isso que eu quero dizer. E eu disse para a Cristina que, de repente, não sei se a Cristina lembra, no final do ano, para fechar com chave de ouro e comemorar esse momento que está acontecendo agora e que já vem acontecendo há anos, a Cristina falava da associação desde que a gente se encontrou em Brasília, quando eu estava morando lá. Ela falava com tanta alegria e eu fico feliz por ela, porque, assim, eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, não me interprete mal.
Eu não estou tirando nada de ninguém, eu só estou dizendo desse momento que eu tive com a Cristina, de falar com ela sobre a associação em Brasília, né? E aí, aquela coisa, esse movimento nasceu lá no mergulho, e nós estamos juntas, dando as mãos, né? E aí, eu acho, assim, que deveria ter um encontro no final do ano, abrindo espaço, até conversei com a Cidinha, não sei se a Cidinha lembra, eu disse, Cidinha, no seu mergulho, abra para a gente apresentar trabalhos, lembra, Cidinha? Apresentar nossos trabalhos, é uma forma da gente unir e mostrar o que a gente está fazendo, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, nesse momento. Eu acho que seria muito legal, sabe? Vocês que estão aí, me desculpe, Clarice, eu vou usar o seu nome agora. Prazer estar aqui com você. Eu converso um pouquinho com você em cada artigo que eu escrevo. Tem 3 agora para eu soltar. Você vai fazer parte dos 3 também. E aí, você, a Cidinha, as pessoas que estão aí há mais tempo, trazer um encontro assim maravilhoso para a gente, e até mesmo tendo essa oportunidade da gente apresentar trabalho, que tem que começar, não vamos esperar pelo ano que vem, não. Vamos colocar isso aí em dezembro. Então, a minha sugestão é essa, meninas. Eu estou aqui para ajudar e contribuir no que eu puder, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Antônia. Próxima, Cidinha, e depois a professora Clarice. A Clarice Caldinho levantou a mão antes de mim, Bárbara. Eu passo a palavra para ela. Tudo bem, então. Obrigada. Por favor, professora Clarice. Mas eu acho que foi tu que levantaste primeiro, porque eu estava tentando aqui e não acertava. Aí levantei assim. Bom, mas eu quero agradecer o convite, porque esse é um dia histórico. E isso realmente ninguém pode negar, né? É um dia histórico que eu jamais pensei em viver, né? E desde 98, quando eu li naquele post lá, Biblioteconomia Cura, que eu comecei a estudar, a pesquisar e a ver o que é isso, porque eu trabalhava só com serviço técnico, né? Era catalogação, era classificação, era metodologia da pesquisa, aí eu vi como cura, né? Desde quando vai curar? E foi aí a minha busca, que resultou depois no mestrado, doutorado e livro, e agora essa satisfação que eu tenho de ver que frutos que deu, né? Realmente essa árvore é tão frondosa, nunca imaginei ver tanta gente capacitada, gabaritada, tanta gente que cuida do ser, preocupada em divulgar a biblioterapia. Realmente, assim, para mim, é uma alegria imensa, né, ver todos vocês aqui, alguns no chat, principalmente meu querido Evandro, meu filho adotivo, e todo mundo tão entusiasmado, trabalhando igual formiga, porque a formiga ela carrega uma folha 40 vezes o peso dela, né? E ela se arrasta, mas vai lá. E assim vocês estão trabalhando. Eu já não tenho mais a força da formiga para carregar essa folha tão pesada. Eu vou contribuir assim, com algumas ideias, essa é a minha intenção, né? Mas eu louvo tanto o empenho de vocês são tão jovens, tanto fisicamente como no espírito, e isso é fantástico. Vocês acreditaram profundamente na biblioterapia, se empenharam, se empenham. Olha, é uma coisa que não tem nome, não é possível achar um nome para isso. Eu procuro e eu só acho um, que é o cuidado, né? Vocês têm o cuidado com o ser realmente já infiltrado em vocês, nos corações, nas mentes e nas atividades que executam. Sempre com aquele calor humano, sempre com muito amor, muito afeto. E quando faltam as palavras, os abraços, que são super importantes, né? Então, eu fico feliz de fazer parte dessa família, de participar hoje nesse evento histórico. Quero participar em outros, né? Talvez
eu agora estou um pouco adoentada, mas talvez lá para final de novembro possa dar uma palestra, porque agora eu já não consigo mais fazer oficina, mas uma palestra, uma conversa. Acredito que eu já teria condições, ainda deixo mais ou menos agendado para fim de novembro, sim, uma palestra. Então, muito obrigada por terem acreditado na biblioterapia. Muito obrigada por terem levado adiante e fazer essa árvore crescer tanto. E tantos frutos que ainda virão. Muito obrigada mesmo. Obrigada de coração, professora Clarice. Estou emocionada aqui com a sua fala e acredito que a maioria também. Então, por favor, Cidinha, tinha levantado a mão. Nós estamos todas com o coração quentinho, né? Pelo sim de estar aqui, por estar sempre presente. Não foi uma nem duas vezes que você esteve presente, fazendo a diferença junto nos nossos sonhos. Eu agradeço cada pessoa aqui presente. Se vocês me permitirem, enquanto a Andrea falava sobre os livros, me veio o texto Homem-Livro, eu gostaria de ler. É um texto que anda comigo há mais de 20 anos, adaptado por mim, e eu gostaria de fazer a leitura dele nesse momento, antes de finalizarmos, né? Se chama Homens Livros. O universo é uma imensa livraria. A Terra é apenas uma de suas estantes. Somos os livros colocados nela. Da mesma maneira que as pessoas compram livros apenas pela beleza da capa, muitas pessoas avaliam os outros pela aparência externa. Outros procuram títulos de livros bombásticos, sensacionalistas. Também é assim com as pessoas. Somos homens livros, lendo uns aos outros. Podemos ficar só na capa, ou aprofundarmos nossa leitura até as páginas vivas do coração. A capa pode ser interessante, mas é no conteúdo que brilha a essência do texto. O corpo pode ter uma bela plástica, mas é o espírito que dá brilho aos olhos. Também podemos ler nas páginas experientes da vida muitos textos de sabedoria. Só quem vence a ilusão da capa e mergulha nas páginas da vida íntima de alguém descobre o seu real valor humano e espiritual. Que todos nós possamos ser bons leitores conscientes, que nas páginas de nossos corações possamos ler uma história de amor profundo, e que, sendo homens livros, nós possamos ser leitura interessante e criativa nas várias estantes da livraria Universo. A capa amassa e as folhas podem rasgar, mas ninguém amassa ou rasga as ideias e sentimentos. Podemos, com toda certeza, publicar pela editora da vida e fazer morada na estante terrestre, de Wagner Borges, adaptada por Cidinha Pardini. Obrigada. Lindo, Cidinha. Bom, eu acho que com essa linda leitura que a Cidinha fez, nós podemos encerrar a reunião. E deixo aqui já o nosso profundo agradecimento pela presença de todos que tiraram um tempinho para vir aqui escutar, né, o que já foi feito. E quem quiser depois se manifestar, tem o formulário, tem o Instagram, tem um grupo no WhatsApp, e nós vamos disponibilizar a gravação em breve. Então, quem quiser rever também, é só aguardar um pouquinho, tá bom? Não sei se as meninas querem falar alguma coisa. Então, muito obrigada, gente. Uma ótima noite.
Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Só algo que eu não sei se foi falado, se eu não prestei atenção, mas nós temos uma previsão da próxima reunião para 22 de agosto. Isso a gente confirma depois, né? Envia o link, ok? Obrigada, gente. Isso, a gente confirma, mas a previsão é 22, que é uma sexta, né, para poder alternar aí o dia da semana, conforme a Andrea falou. Obrigada, beijo a todos. A gente divulga nos meios de comunicação aí. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigada, noite. meninas. Tchau, tchau. Boa noite, Bem-vindo. gratidão. Foi maravilhoso. Que nota eu não sei.